A semana ganhou ainda mais agitação porque o governo federal contava como certo um começo mais tranquilo na CPMI do INSS. Tudo saiu do script e o governo sofreu o primeiro revés antes mesmo da abertura das investigações sobre o maior escândalo da história da Previdência Social brasileira. Quem chega agora com as informações é o repórter Sátiro Salles. A semana termina com um revés inesperado para o governo do presidente Lula. O episódio mais marcante foi a derrota na eleição para o comando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, considerada estratégica no cenário político de Brasília. Para surpresa geral, 2 aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro assumiram os cargos de presidente e relator, posições determinantes para pautar agendas, definir convocações e ditar os rumos da comissão. O fato é emblemático, porque os estrategistas do Palácio do Planalto, até a noite de terça-feira, tinham absoluta convicção de que garantiriam tanto a presidência quanto a relatoria. Dormiram confiantes, mas acordaram com uma realidade bem diferente. Entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira, o tabuleiro político foi redesenhado por intensas articulações de bastidores. Nesse processo, destacou-se a movimentação do União Brasil e do Progressistas, que oficializaram a criação da Federação União Progressista. O novo bloco, lançado na terça-feira, reúne 124 parlamentares, entre Câmara e Senado, surgindo como uma força robusta e também influente. Enquanto isso, setores oposicionistas e parlamentares descontentes com a gestão petista se articularam de forma organizada. Integrantes do União Brasil, do PP, do PSD, do MDB e até do Republicanos alinharam as suas estratégias com precisão, aproveitando a sonolência política da base governista. Com redação do Ceará agora, Sátiro Salles. Jornalista Luzenor de Oliveira, o resultado nada esperado, né, Luzenor? O governo já agasalhou aí o revés e redefiniu a estratégia de atuação da CPMI do INSS. Jornalista Luzenor de Oliveira, mais uma vez, bom dia. Olá, Marcos Surlan, bom dia. Agasalhou é uma pergunta bem contextualizada nesse cenário da CPMI, nessa primeira semana de definições importantes. O governo agasalhou, não tem outro caminho, mas fica remoendo porque a derrota deixou alguns arranhões internos na articulação política do governo federal. O líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Nobre Guimarães, cearense, ele disse em entrevista, logo após, 24 horas após esse revés dentro da Câmara e do Senado, que foi um grave erro na articulação política. A ministra da Casa Civil do governo federal, a Gleisi Hoffmann, admitiu um vacilo, um cochilo, e esse cochilo está custando muito caro. Esse foi o principal fato político da semana, mas aos poucos foi ofuscado pela operação da Polícia Federal, que apreendeu passaporte, que fez busca e apreensão de celular contra o líder da igreja evangélica, o Silas Malafaia, envolvendo uma nova etapa das investigações sobre o 8 de janeiro de 2023, que tem como um dos principais alvos de investigação o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse fato, essa ação da Polícia Federal acabou por ofuscar a repercussão que ganharia ainda mais dimensão sobre essa derrota do governo dentro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada para apurar o maior escândalo da história da Previdência Social brasileira. Mas vamos aos fatos. A derrota, Marcos Surlan, não foi apenas para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi também para os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, porque ambos avalizaram os nomes para a relatoria e para a presidência da CPMI. E, de repente, de uma noite para outra, aquela história. Você vai dormir tranquilo, certo que o inimigo, o desafeto político ou o adversário está também dormindo. Nada disso aconteceu. E o que chama a atenção
foi dentro da própria base do governo que surgiram essas articulações para mudar o jogo e serem escolhidos o presidente, o relator da CPMI, menos afiado, menos afinado, menos aliado ao Palácio do Planalto, daí ter surgido essa preocupação. Os deputados federais e senadores se reuniram no primeiro encontro da CPMI para escolher o presidente e o relator. E foi escolhido o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, um dos críticos do governo federal, e para relator o deputado federal Alfredo Gaspar, do Partido União Brasil de Alagoas. Foi justamente uma madrugada que os líderes do Republicanos, do PSD, do União Brasil, do PL e também alguns setores do MDB se reuniram para fazer uma avaliação. Qualquer ruído, Marcos Furlan, qualquer insatisfação é suficiente para a mudança de jogo. Por exemplo, a ausência do senador Renan Calheiros, que é do MDB, ligado ao governo federal, integra a base do governo federal, estava ausente na primeira reunião que definiu a primeira agenda, ou seja, definiu a escolha do presidente e do relator da CPMI. E Renan Calheiros não apareceu. E os governistas, os aliados do presidente Luiz Inácio Lula, disseram, olha, o Renan é nosso aliado, integra a base de apoio ao Palácio do Planalto. Por quais razões Renan não apareceu? O próprio Renan se justificou dizendo que a ausência dele não faria falta do ponto de vista matemático, porque o suplente seguiria a diretriz de votar nos nomes mais identificados com o Palácio do Planalto. Mas Renan Calheiros ficou irritado porque comanda uma das comissões mais importantes do Senado e tinha uma audiência para discutir o IOF, para discutir a reforma tributária, e simplesmente não tinha nenhum nome do primeiro escalão do governo federal, ou seja, ministro, confirmado para esse encontro. Aí o Renan disse, eu não vou fazer reunião esvaziada e com a presença de apenas técnicos dessas pastas. Renan deu o troco, se ausentou. Em resumo, Marcos Furlan, temos aí uma CPI que, em princípio, a cabeça, a presidência e a relatoria pertencem aos partidos de oposição, menos afinados com o governo federal, e essas duas figuras, esses dois personagens, são fundamentais na definição de pautas. Claro que as pautas são também endossadas pelo colegiado. Depois dessa derrota, o governo entrou em uma nova articulação para somar quantos votos teria, e o cálculo é que o governo ainda tem uma maioria, mas essa maioria acaba sendo fragilizada pela forte presença, pela importância que tem o presidente e o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que precisa ir a fundo sobre esse escândalo do INSS. Jornalista Luzenor de Oliveira, batalha difícil, né, Luzenor? E continuando aqui sobre o governo, o jornalista Luzenor de Oliveira tem mais uma pesquisa sobre as intenções de votos na corrida presidencial de 2026. E pelos números do Instituto Quest, o presidente Lula lidera todos os cenários. Eu pergunto para você, Luzenor, há motivo para muito entusiasmo ou para um entusiasmo mais moderado, hein? Eu digo um entusiasmo mais moderado, porque pesquisa retrata o sentimento da população em determinado momento da agenda política. Se você observar, se os ouvintes observarem e estão acompanhando, Marcos Furlan, nós temos uma saraivada de informações negativas nos últimos 2 meses no entorno da chamada direita, no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a ameaça de prisão, é prisão domiciliar com uso de tornozeleira, e a agenda tem sido muito negativa para os aliados, para a base bolsonarista. Tudo dentro do contexto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que tem reflexo direto na economia brasileira. O governo do presidente Lula reagiu com medidas, a exemplo do que aconteceu aqui no Ceará, com o governador Elmano de Freitas, sensível a essa situação crítica de alguns setores afetados diretamente pela sobretaxa dos produtos exportados, e o Elmano anunciou medidas para estimular a redescoberta de mercados destinados à exportação de produtos que saem do Ceará, como, por exemplo, o pescado, para outros mercados internacionais.
internacionais, pescado que será aproveitado também na área da alimentação a ser adquirida pelo governo do estado como uma tentativa de amenizar os danos a essas empresas e principalmente medidas para preservar empregos. Foi isso que o governo federal também fez com a abertura de uma linha de crédito aí de 30 bilhões de reais, com juros mais baixos e também com menos tributação, com o adiamento de pagamento de alguns impostos. E essa agenda acabou gerando fatos positivos para o governo. Tanto é que quando se coloca as pesquisas trazem as informações e moldam esse cenário a caminho da eleição presidencial, o presidente Lula já aparece com uma certa reação e com índices de aceitação eleitoral melhores do que quaisquer outros nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que chama a atenção nessa pesquisa do Instituto Quest, que foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, ouviu 12.150 brasileiros em um dos cenários de segundo turno, porque você já faz um embate aqui para ter uma percepção maior sobre o índice de popularidade, de aceitação eleitoral de cada um dos pré-candidatos. O presidente Lula aparece com 43% de intenções de votos, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e o principal nome que pode agregar os setores da direita, aparece com 35% de votos. O presidente Lula aparece com 47%, quando surge como adversária a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os mesmos 47% aparece também esse percentual contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que surge com 34%. Então, são esses nomes, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão nessa faixa entre 31% e 35% de intenções de votos, enquanto o presidente Lula varia de 43% a 48%. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, Marcos Surlan, os números dão um entusiasmo, mas um entusiasmo moderado, porque os fatos políticos é que definem a tendência, o caminho, a caminhada do eleitor, da eleitora. Na hora que você recebe uma informação que traz emoção, que gera impacto, seja do ponto de vista social, econômico e até político, você acaba refletindo a sua opinião, você acaba mudando de ideia ou consolidando aquela sua ideia inicial. São esses fatos que definem essa performance dos nomes dos candidatos, os pré-candidatos à eleição presidencial. Aqui há apenas um cenário, outros cenários serão desenhados, a cada mês estão surgindo várias pesquisas, e nesse segundo semestre, nessa reta final de 2025, nós teremos avaliações ainda mais aprofundadas, com fatos que irão surgir, com novos episódios dessa relação do Brasil com os Estados Unidos, que é que nós vamos ter como desdobramento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essas investigações irão atingir a alma e o coração do governo federal? Dependendo desses resultados, Marcos Surlan, nós vamos ter uma tendência para um lado ou para o outro de voto do eleitor, da eleitora. E daqui a pouco eu sento com o professor Paulo Bacelar para falar sobre um assunto que interessa a todos nós, a todos os brasileiros, a todos os cearenses. CNIS, você já ouviu falar nessa sigla? Cadastro Nacional do INSS é o Cadastro de Informação Social dos Trabalhadores. É o cadastro onde estão todas as informações que permitem a você, homem ou mulher, trabalhador, trabalhadora, contribuinte do INSS, ter a certeza dos seus auxílios, da sua aposentadoria. Daqui a pouco, o professor Paulo Bacelar, nesta conversa dentro do Bate-Papo Político.